Olá, pessoal. Acho que já iniciamos aqui o nosso webinar. Queria dar as boas-vindas a todos, vamos contar um pouquinho aqui hoje sobre como é que foi Cannes para todos nós. Queria já dar boas-vindas para todos que estão aqui e pedir para no chat falar de qual agência vocês são ou de qual empresa vocês são e deixar aqui um recadinho também de qual cidade, qual estado vocês estão, para a gente poder também ir interagindo, conhecendo melhor aqui o nosso público. Eu vou me apresentar aqui também. Eu sou a Mariana Pagnoni. Antes de apresentar aqui os nossos palestrantes, vou me apresentar rapidinho, falar um pouco da ABAP. Eu sou Mariana Pagnoni, sou diretora executiva da ABAP, que vou acompanhar vocês e os palestrantes e falar um pouquinho também sobre Cannes essa manhã. Então, para começar, queria só falar rapidinho, para quem ainda não conhece, sobre o novo posicionamento da ABAP, né? A ABAP agora significa, né, a sigla, o Espaço de Articulação Coletiva do Ecossistema Publicitário, que significa um movimento, né, que a ABAP fez, né, faz um ano e meio, de se adaptar a essas mudanças do mercado, né, de tornar-se uma associação mais plural, mais aberta, né, e a gente abriu a participação para empresas de comunicação também que façam publicidade, né, sempre tem que ter essa base da publicidade, mas a gente, né, recebe assim de braços abertos agências de influencers, agências de e-commerce, agências de digital que estejam, né, assim, querendo se juntar a esse movimento de valorização do mercado publicitário e de sustentabilidade das empresas de comunicação, né? Aqui é um pouquinho do que a gente faz no ano todo. Somos muito comprometidos a iniciativas que beneficiam o mercado, né? Como um todo, não só as associadas, como esse webinar que é aberto a todo mundo do mercado, buscando esse fortalecimento do setor, seja em advocacy, seja com eventos, seja com formação. Então, temos um amplo aqui leque de benefícios, né, e de atividades, né, que vocês podem participar como associadas. Queria falar um pouquinho, só alguns recados antes da gente começar. Muita gente pergunta se o webinar está sendo gravado. Sim, está sendo gravado e vai ser disponibilizado para quem se inscreveu no webinar e para as associadas. E agora, nesse momento, a gente deixa o microfone de vocês mutado, só para evitar ruídos, mas ao longo da nossa conversa, aqui ou pelo chat, ou pelo esse botãozinho, né, de perguntas e respostas, vocês podem já ir mandando dúvidas, se já forem surgindo dúvidas, que nos 15 minutinhos finais a gente abre para comentários e perguntas, tá ok? Agora eu vou apresentar os nossos palestrantes, né? Tenho um imenso prazer, né, em receber pessoas com quem eu compartilhei particularmente, né, o Festival de Cannes. São pessoas super queridas, né, e vamos dizer, são muitos representantes da ABAP, né? A gente teve dias intensos em Cannes, né? Tanto de conteúdo quanto de novidades, né? De conhecer coisas diferentes. E tivemos essas experiências incríveis que a gente quer dividir com vocês, né? Que geraram esses insights e aprendizados que hoje a gente fala com vocês. Então, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês, a Adriana Machado e o Américo Neto. A Fernanda, infelizmente, teve um compromisso inadiável. Ela pediu mil desculpas, infelizmente ela não vai poder estar com a gente, mas vamos aqui fazer de tudo para representar a nossa querida amiga Fernanda. Vou apresentar a Adri. A Adriana Machado é publicitária e professora universitária, tem larga experiência como cliente, consultora e como agência, é cofundadora da Tom Comunicação, onde ela é presidente e diretora de inspiração, e é diretora nacional da ABAP, participa, né, de vários grupos do CONAR, inclusive do Conselho de Ética, e é ex-presidente da ABAP Regional de Minas Gerais. Além de ser a nossa
a nossa repórter de Cannes também, né? Assim como o Américo, né? Américo, além de repórter de Cannes, ele é publicitário, sócio fundador da Via Mídia Publicidade lá em Salvador, né? Uma das 10 maiores agências da Bahia. Ele foi presidente da Bahia por 3 mandatos. Agradecemos muito também, Américo, aí a sua dedicação. E hoje ele segue como diretor nacional da ABAP, como a Adri também. E ele atua como diretor de planejamento e atendimento e é professor universitário e de pós-graduação. Então, hoje a gente vai passar alguns tópicos, né, que estão aqui. A gente não tem uma apresentação de PowerPoint per se, porque é muito a gente dividir qual foi a nossa experiência, né, bater um papo, como é que foi Cannes, mas esses tópicos aqui existem para a gente conduzir um pouco, né, a nossa palestra. Então, a gente vai falar um pouco sobre Cannes, né, de como é que é o festival, como é que é até o nosso primeiro impacto, foi a minha primeira vez e a primeira vez do Américo, a Adriana já tinha ido outras vezes, então um pouco desse primeiro impacto. Vamos falar um pouco da agenda, né, como é que foram os conteúdos da premiação, as ativações, né, então um pouco o que a gente chama de off Cannes, né, mas assim, o que acontece fora do palé, né? E um pouco, acho que a Adri e o Américo, eles têm agora já um mês aí de experiência, um pouco mais, né? Onde eles puderam trazer na prática, né? O que eles aprenderam lá em Cannes, então eles vão falar um pouquinho dessa Cannes na prática, e depois a gente comenta, né, o que ficou para cada um, né, do evento. Tá? Eu vou aqui parar de compartilhar, só para a gente poder ter um pouco da nossa carinha um pouco mais aqui ampla para vocês, mas queria começar perguntando para vocês. Eu vou fazer um pouquinho aqui o meio de campo, né? Mas vocês fiquem super à vontade. Mas eu queria perguntar, né? Como é que primeiro até para o Américo, né? Como é que foi esse primeiro impacto, né? De chegar em Cannes, né? Como é que foi essa primeira é, experiência para você, assim, né? De como é que é Cannes, né? Bom dia, pessoal. Bom dia, Adriana. Bom dia, Mari. Bom dia a todos aí. Foi assim, apesar de ter lido muito, ter me informado com várias pessoas e ter compartilhado com a Adriana, né? Desde o primeiro momento a gente combinou de irmos juntos. Então ela já tinha experiência, me orientava, mas é muito além do que eu pensava, né? Muito além. Acho que até por mais que a gente diga aqui, o evento é muito maior do que eu imaginava. São muitas pessoas, muitas palestras simultaneamente, muito conteúdo, muita coisa acontecendo. E olha, eu que sou disciplinado, que cheguei cedo e saí quase tarde todos os dias, não consegui ver quase ativação nenhuma, por exemplo. Fiquei mais concentrado nas palestras e não rodei tanto as ativações. Fiquei com o sentimento que tinha que ter mais uma semana para poder ver tudo que estava acontecendo ao mesmo tempo lá, né? A cidade eu também não conhecia, é uma cidade pequena, acho que o maior evento que tem é o festival. Então, sem dúvida, o que me impressiona foi a qualidade do evento, da estrutura e na qualidade dos palestrantes, que a gente vai falar mais um pouquinho aqui ao longo da manhã. Boa. Adri? Bom dia, gente. Eu como já foi comentado, eu já fui outras vezes, já tinha ido 2 outras vezes, mas como é um festival de criatividade e de, né, criatividade publicitária, obviamente que o festival vem evoluindo tanto quanto a nossa atividade, a nossa experiência, né? Então era natural que ele tivesse se metamorfoseado e se alterado ao longo do tempo, mas de fato é um festival hoje maior, acho que a cada ano ele cresce. Eu acho que ele está migrando de um festival mais concentrado na ideia publicitária para apresentar a criatividade em ação e os seus impactos. Eu acho que essa é uma mudança importante de foco, que também eu acho que é a mudança da nossa atividade, né? Não é a criatividade ou a ideia em si, na sua qualidade intrínseca, mas o impacto que ela causa no mundo, né? Quando ela vai para a vida, né?
E também uma coisa que ficou muito clara é que essa coisa que a gente fala do uso dos dados, ele é muito claro como que Cane acontece antes de Cane acontecer, porque as inscrições, mesmo você entrar em ativações, que antes era uma coisa que você entrava, dava seu dado, mostrava seu crachá, né, a sua credencial e entrava. Hoje você tem uma inscrição prévia, você se inscreve antes, mesmo para entrar nas ativações de fora, lá ao longo da Crossette, as ativações mais importantes, você já tem que ter feito um cadastro, mesmo que você faça ali na hora, na entrada, você tem que ter um link, você já tem que ter apresentado os seus dados, e a experiência nas ativações também depende de que tipo de delegado você é, né? Então, existem coisas que são para um perfil de público e outras que são outras, né? Então, e isso é uma comprovação de que o dado e o conhecimento objetivo do público antecede aquilo que você vai conseguir experimentar. Né? Então, eu acho que o festival já reflete na prática aquilo que a gente vê como tendência, eu venho estudando como tendência antes disso, né? E também, se você não se prepara, o que significa que se você também não se preparar, você pode ter uma experiência pior do que teria, né? Então, você tem que saber o que você tem interesse, quais vão ser os assuntos, o que vai acontecer, pelo menos para na hora você ser capaz de tomar boas decisões de onde ir, né? Eu tive uma impressão parecida com o Américo também, né, de primeira navegante, e eu senti que você entra num clima de Cannes, né? Eu lembro que eu cheguei um dia antes para pegar credencial e tudo, e o pessoal já está usando a credencial no domingo, no meio da rua. Quer dizer, eu acho que, assim, para complementar um pouco do que vocês falaram, porque, né, eu senti muito parecido com o Américo, eu acho que você entra numa sintonia daquela semana que você desconecta de tudo e você consegue se aprofundar. Eu acho que o seu cérebro ele trabalha assim muito mais rápido, né, durante essa semana. É tanta informação, é tanta coisa que eu acho que a gente se sente numa imersão, né? Muito forte. É diferente de você ir em evento aqui, que você volta para casa, você dorme, né? Você vai aquela uma semana só para aquilo e você respira Cannes de 24 horas, né? É um negócio que você sai mudado, né? Acho que essa é a impressão que eu fiquei, além das coisas que você falou, é um retiro de transformação, praticamente, eu diria, né? Agora a gente pode entrar um pouquinho. Ficamos falando um pouquinho de como é, né, a estrutura, né, do festival, né? Eu acho que assim, né, existe uma grandíssima tenda, né, que faz toda a parte de credenciamento, né, é super organizado. Eles te dão água o tempo inteiro, é um calor, né, agora a gente não lembra, né, mas faz um grande calor. Então eu acho que a estrutura do evento inteira te ajuda a caminhar também por todos esses 1.005 lugares que existem. Acho que, Américo, se você quiser falar um pouquinho aí da estrutura do Palais. Eu queria, para assim, é bem interessante, que me impressionou, né? Ele tem 2 grandes teatros logo na entrada, que são os 2 principais de palestras, e as palestras depois acontecem simultaneamente. Todas têm fila, muita fila, teve casos que a gente pegou a fila e não conseguiu entrar, faltaram 15, 20 pessoas para a nossa vez. São filas gigantes, lotam mesmo 2 teatros simultaneamente. Além disso, tem a Rotonde lá atrás, que é uma parte redonda gigante, que tem mais 2 teatros menores, e ainda tem uma área de creators com palestras, tem aquela área da varanda embaixo com palestras, são 6 espaços no mínimo, tendo palestra o tempo inteiro, no mínimo, simultaneamente, além de eventos paralelos.
tanto nas ativações que ficam abertas, que também tem palestras, apresentações, como as ativações fora do evento, como o caso que a JC Deco alugou um restaurante e lá botava gente para falar. Então, era muita coisa acontecendo assim. É um centro de convenções gigantesco, com vários espaços, com muita área aberta, muito agradável, muito simpático, mas até o rooftop é ocupado com a área de creators. O andar subterrâneo, ficam todas as inscrições. Teve um dia que eu cheguei cedo e fui assistir lá, você consegue ver todas as peças expostas e em computador você consegue ouvir e ver as peças de vídeo. São vários computadores disponíveis. Então, o subsolo é o lugar que você tem a imersão em tudo que está escrito, né? Bem interessante. Tem também e eles vão atualizando, né, esse subsolo. Então, sempre que ganhou o leão, tal, eles vão atualizando, colocando a plaquinha. Você vai vendo real time o acontecimento do evento ali pelo subsolo. É bem legal. Tem todos os cases que foram apresentados, os short lists, tudo. Além disso, ele se espalha pela área da praia, né, com essas ativações oficiais dos patrocinadores. E aí também, para quem não foi, vale a pena saber assim, nosso ecossistema estava lá, como a Adriana até falou, né, que cresceu o foco do evento. Então, estava lá a Amazon, estava lá o Canva, estava lá o Pinterest, estava lá Google, estava lá TikTok, todas as plataformas, diversas opções de mídia, né? Diversos fornecedores, parceiros do nosso negócio. Então, todo mundo prestigiando nosso evento. O TikTok pegou o melhor hotel de Cannes para fazer uma grande tenda que nós estivemos juntos lá, né? Então, quer dizer, além de ser patrocinador do evento, não brincou na estrutura para quem ele queria receber. Ele sabe que ali tem quem compra mídia no TikTok, ele sabe que tem gente importante ali. Então, eu lembro que um tempo a gente tinha medo da plataforma acabar com a gente. Hoje a gente sabe que a plataforma precisa também do nosso negócio, né? As agências fizeram grandes ativações também, né? Acho que o BTC Ravaz estava com um lugar lindo também, super privilegiado. E eu lembro assim que isso, tem muita coisa que a gente não conseguiu entrar, porque você tem que ser convidado, ou como a Adri falou, você tem que se registrar antes, e também porque não dá tempo, né? Não deu tempo de fazer absolutamente tudo que a gente queria. Vamos ter que voltar, né? Bom, eu acho que é isso, né, em questão de estrutura. Acho que também, né, da mesma forma que as plataformas estavam muito presentes, eles deram muito espaço para influencers esse ano. Eu não sei os anos anteriores, mas a gente viu influencers lá sendo bem representados. A YouPix estava lá representando aqui uma grande parte dos influencers aqui do Brasil. Então, acho que como a Adri falou, o festival está se adaptando e as pessoas estão se adaptando ao festival, o que é Eu muito bacana. esqueci de dizer isso, né? Tinha área de creators no rooftop bancada pelo YouTube, provavelmente, era no espaço do YouTube ali, e no do subsolo ainda, eu esqueci, tinha a área do Young Lions, né? Que estava completando 30 anos. Esse é o ano de comemoração de 30 anos do Young Lions, e a gente viu muito jovem pelo festival o tempo inteiro, do mundo inteiro. Outra coisa, o festival não é só Estados Unidos, Brasil, não é só América e Europa, não. Tinha Índia, tinha Austrália, tinha orientais, muita gente de fora, conhecia um sul-africano, né? Então, tinha bastante espaço, muito jovem participando também. Existe também, além disso, né, de ter espaços de creators lá, a gente vê que existia um monte de lugares instagramáveis, assim. Então, um monte de logo, não só do festival, mas também das marcas, dos patrocinadores, das ativações, os stands ao longo da praia, né, de Alphabet, enfim, todo mundo que tem, grande. A Amazon tinha um gigantesco de todas as soluções e o que oferece, e também acontece simultaneamente e paralelo ao festival, encontros assim do Conar dos Conares, enfim. Então você tem também reuniões, né? Você tem eventos paralelos que aproveitam que está muita gente da indústria lá para se reunir, discutir, enfim. As agências também, né?
os grupos de agência aproveitam dos para grandes fazer. grupos, exatamente. Isso. E tinha duas Eles coisas convidam. Coisas que eram grandes troféus, né? Que era a credencial, né? Que vale 5.000 euros. A credencial todo mundo usava para tudo, de manhã cedo até de noite. E as pulseirinhas, né? De pulseirinha para mostrar que foi convidado para várias coisas, as pessoas não tiravam, eu botando várias pulseirinhas ali, que eram sinônimo de que estavam convidados para vários eventos. E é Exato. uma outra coisa, essa quantidade, inclusive de coisas que acontecem de noite, é uma coisa que você tem que usar com muita sabedoria, porque tem muita festa, tem muito espetáculo, tem show, tem que também são patrocinados, a Netflix faz, não sei o quê. E aí, se você não tiver um pouquinho de planejamento, um pouquinho de disciplina, no segundo dia você já morreu, já não consegue chegar cedo para ver. Então, um pouco você tem que. A Cannes exige preparação. Eu não vou falar planejamento, não, mas se você não souber o que você quer, periga você entrar numa vibe e aí no dia seguinte você já está morto, lá pelo terceiro dia você já não cabe mais nada, nem na agenda, nem no tempo, nem na cabeça, nem no organismo. Nem no corpo, nem no corpo. Nem no corpo, exatamente. O corpo não aguenta, gente. Parece um carnaval de Salvador estendido, assim. Que exige muito da cabeça, né? Porque pensar e prestar atenção, é uma coisa que te consome, né? O carnaval de Salvador, pelo menos, você ainda dorme de dia, né? Lá não. Nossa, lá era 8h30, a gente já estava lá para pegar a fila, né? Exatamente. Senão não dava tempo. Vamos falar um pouquinho de conteúdo? Sim. Eu acho que, né, eu não sei se vocês ficaram com... Talvez seria bom a gente começar um pouquinho falando de algumas grandes impressões que a gente ficou e tocando aqui alguns conteúdos. Mas eu queria começar pela primeira palestra que a gente viu, que eu acho que foi bem impactante, né? Da Apple, do Thor Myron, que ele fala que o toque humano é o nosso superpoder, né? Foi falado muito sobre AI, a gente inevitavelmente, indiscutivelmente é o tema, né, do momento, mas eu acho que foi trazido de forma muito inteligente por alguns palestrantes, não só ele, essa história de que o AI não faz pelo humano, né? E é o humano que tem que fazer o AI brilhar, né? O brilho está no humano, e se você usa bem a inteligência artificial, você torna a sua capacidade como humano maior, né? Então ele fala isso, né? De que o toque humano é o nosso superpoder, né? E ele mostra um pouco, né? Ele mostrou um pouco dentro das tecnologias da Apple, né? Como a tecnologia ajuda o humano, né? E não o contrário, não como substituir, mas de caminhar junto e de ajudar. Né? Eu não sei, Américo, Adri, se vocês queriam falar um pouquinho mais sobre essa palestra, que eu achei que foi um bom start, assim, né? Que trouxe esses dois temas, né? A nossa humanidade, né? Como parte de um mundo que existe uma tecnologia tão avançada e que muda tão rapidamente, né? Pode começar, Américo. Eu queria começar chamando a atenção de uma coisa para todo mundo que está nos assistindo aí, né? A palestra e as palestras não foram feitas por palestrantes. Eu até usei a Adriana fez uma frase muito boa, que é assim, não eram palestrantes, eram protagonistas. Então, Mari está falando do vice-presidente de marketing da Apple, o cara que cuida da propaganda da Apple para o mundo inteiro. Lá a gente teve a mesma coisa da Procter & Gamble. A gente teve o diretor do filme Brutalista, que também faz comercial. A gente teve o pessoal do filme do Wicked. A gente teve a Shonda, que é a criadora do Grey's Anatomy. Então, quem fala entende do que está falando. A gente tinha dois líderes de duas empresas que valem 3 bilhões de dólares de fazerem filme via AI, quer dizer, que estão liderando com a inteligência artificial a parte de filme, de vídeo. Então, primeiro, o nível dos palestrantes é incrível. A gente tinha um case brasileiro que era a liderança do Mercado Livre, o principal liderança do Mercado Livre com a liderança da agência da Gut,
que mostrava o case todo do Mercado Livre como marca aqui no Brasil, que foi sensacional também a apresentação. Então, gente, quem está planejando ir, quem está aqui querendo conhecer, saibam que o nível da conversa é outro. Eu agora brinco que eu vou economizar todas as palestras que eu teria aqui para que pagar todo mês para assistir alguma. Vou guardar esse dinheiro para ir para lá, porque realmente é outro nível de conversa. Eu já estou usando nas minhas apresentações telas e assuntos, na minha apresentação da Via Mídia, telas e assuntos que eu vi em Cannes. Inclusive, boto lá, insight de Cannes, crio uma tela assim, e incluo 3 coisas que têm a ver com aquele plano de mídia daquele cliente, aquela estratégia daquele cliente. Então, essa palestra me tocou muito, eu acompanho os comerciais da Apple, sou fã, ele apresentou alguns que eu tinha assistido, e teve muita coisa também prática no dia a dia que ele comentou. Eu acho que foi muito feliz a gente eles terem botado a Apple logo no começo. Primeiro, que ele foi homenageado como o anunciante do ano. Segundo, porque a gente também está vendo, e depois a gente viu palestras que corroboraram isso, é que é muito difícil tem sido muito difícil para marcas consolidadas se destacarem na frente da criatividade, porque as marcas vão crescendo, elas vão ficando mais medrosas, e aí elas vão tomando menos riscos criativos. E a Apple definitivamente não é esse caso, porque a Apple ela continua sendo tanto ela está na fronteira quanto sempre esteve, né? O Macintosh foi lançado num anúncio que eu já tido como o anúncio mais eficaz da história da publicidade, porque ele fez um filme que foi apresentado numa única veiculação no intervalo do Super Bowl, que na época, em 1984, custou $1 milhão, dirigido pelo Ridley Scott, e que continua sendo um clássico, e que foi o que apresentou o Macintosh para o mundo, e que sinalizava, no dia tal você vai conhecer porque que 1984 não será nada como 1984, que é clássico e é incrível até hoje. E que na época viralizava, né? Quer dizer, na época não tinha rede social e todo mundo saiu comentando do comercial a ponto dele ter um impacto absurdo, né? É isso. Quando o YouTube foi inaugurado, uma das coisas que a gente gostava de ver no YouTube era o comercial do 1984 da Apple. Então, a Apple é um exemplo não só de quem tem domínio do que está fazendo, como arrisca ser criativo. E essa coisa de arriscar, comprovando que arriscar tem algum... às vezes não dá certo, embora a Apple mais acerte do que erre. Eles fizeram ano passado, no começo do ano, uma campanha que mostrava os instrumentos sendo esmagados, os livros e tal, e pegou muito mal, e eles tiraram do ar, pediram desculpa e já refizeram, enfim. Então, eles são um exemplo de quem acredita na publicidade, acredita na marca e na disciplina estratégica, que foi uma das coisas que a gente viu, né? Que essa coisa de você muda tudo o tempo todo, não funciona, não é bom para a marca. Você precisa ter um conjunto de ativos, de assets da sua marca, e que para poder espalhar a sua mensagem em vários canais, mas que as pessoas consigam elas próprias juntarem numa compreensão coerente do que a marca do que ela significa, do que ela se propõe. Então, ter começado com a Apple foi muito bom, porque deu assim, um tom, assim, porque a verdade é que está todo mundo muito assustado com o que... Está todo mundo muito fascinado e muito assustado com o que IA vai significar para o nosso negócio, e de fato vai ter um impacto muito grande, mas ninguém sabe exatamente qual vai ser o saldo disso, a consequência disso. E aí ele fala uma coisa maravilhosa, ele fala, olha, a boa notícia é que a IA não vai destruir o nosso negócio, mas a má notícia é que também não vai nos salvar. Né? Então, ela não vai resolver os nossos problemas, ele não é a causa do nosso aniquilação, mas também não será a nossa salvação sozinha, né? E eu acho que entender qual é o papel, qual é o lugar, o que nos caberá nesse latifúndio aí da indústria da comunicação, enfim, da criatividade,
crucial para o nosso... E eu diria que não é nem para o nosso futuro, é para o nosso presente, né? O que a gente está fazendo agora, como é que a gente se relaciona e o que nos cabe. Porque, no fundo, a gente vive uma realidade em que tudo nos chama para ser medroso, cauteloso. E nesse mundo de excesso de cautela e de não entender direito que riscos a gente deve, ou pode, ou deveria tomar, faz com que tudo seja muito mediano. E aí competir com a inteligência artificial num cenário de média, né, de medíocre nessa medida, de tudo na média, é muito perigoso para a gente. Porque isso talvez a inteligência artificial faça melhor que nós, né? Eu acho que ele deixa um pouquinho também, assim, uma ponta de esperança, né? Porque ele dá especificamente uma importância para a humanidade muito maior, né? Na palestra dele, ele falou muito essa questão que a AI não consegue replicar a criatividade humana, né? Que a criatividade humana você que sente, você que vive. O AI não está vivendo o que o humano está vivendo, né? Então, ele fala muito isso, inclusive dessas narrativas emocionais, né? Que um humano consegue criar e que muitas vezes no AI, estamos vendo uma evolução do AI, né? Mas por enquanto, neste momento, a transmissão da emoção por campanhas, que é o que conecta na criatividade, o AI ainda não está nesse nível, né? Ainda vamos ver, né? Tem outras palestras aí que dizem que o AI está evoluindo aí exatamente para replicar a emoção humana, mas ele, né, na visão dele, ele ainda dá uma grande importância ao humano, né? Ao fator humano nessa equação toda aí de mercado. Eu gostei bastante também. Acho que a gente podia, só para a gente não se atrasar muito, que ainda a gente tem algumas coisinhas para falar, né, ainda mais de conteúdo, eu queria até começar com a Adri, falar do Sir John Haggerty, que ela é uma grande fã, mas ele fala de AI como uma colaboração criativa mesmo, né? Ele fala que AI não é apenas uma ferramenta, mas que ela é uma troca, né? Ela ajuda ela colabora com o ser humano para uma criatividade ainda melhor, né? E ele também toca num outro ponto que isso ficou muito marcado para mim, né? Acho que depois a minha equipe que falará isso, né, no futuro, mas ele fala muito do triângulo invertido, né? Da valorização dos seus profissionais, dos talentos que você tem dentro da sua empresa e da sua equipe, e você ali meio como um triângulo invertido, né? Os grandes talentos é que vão levar para frente a sua empresa, né? Então, não sei se você queria começar, Adri, porque você que aí é a mais fanzoca aí do Sir John Haggerty. Ele é maravilhoso. Ele, o título da palestra dele é muito bacana. Ele fala por que elefantes não sabem dançar, né? E aí ele, para quem está fora do eixo Rio-São Paulo, ele dá bons alentos, né? Porque ele fala que as grandes agências, elas trabalham para a estrutura, elas são muito focadas em estrutura e em processos muito rígidos. Isso deixa elas com muita dificuldade de adaptação. E o que ele diz se você deixar de pensar na inteligência artificial como um instrumento e pensar como um dupla, né? Se você pensar nele como um colaborador para você... ele fala assim, olha, você pode ter o seu próprio diretor de arte do seu lado com a inteligência artificial com infinitas possibilidades. Você pode pedir, me dá aí 30 ideias, né? Coisa que quando você está lidando com uma pessoa de carne e osso, você não consegue fazer. Então, ele fala que se você pensar nisso como uma caixa de ressonância, assim, um dupla, a IA pode, de fato, te ajudar a ser mais criativo, mais inteligente e efetivamente competir com grandes estruturas que não vão conseguir
se repensar e se redesenhar para um mundo, né, para uma indústria dessa forma. Agora, ele é o cara que acha que as grandes marcas estão perdendo a coragem criativa, ele fala, eu vi ele repercutindo do festival no LinkedIn dele, fala, repararam como os principais prêmios dificilmente têm marcas conhecidas? E é verdade, né? A gente vê, por isso que foi tão bom a Apple ter ganho a anunciante do ano, porque na hora que você vai ver todo mundo que ganhou Leão, são poucas as marcas verdadeiramente conhecidas, estabelecidas, que conseguem fazer trabalhos absolutamente criativos no mundo hoje, né? E é isso que ele diz, assim, as grandes empresas de comunicação estão tão estruturadas, tão rígidas, que elas estão com dificuldade de navegar nesse mundo, e isso abre espaço para empresas menores e que do plano com a inteligência artificial vão conseguir abrir espaço e competir nesse mercado. Eu acho que isso é uma boa notícia para a gente. Ana Américo, você tem alguma coisa para comentar desse? Não, eu não fiquei me atendendo a cada um, não. Guardei mais o geral, né? No dia a dia eu fiz a cobertura de cada palestra ou do dia, do sinal, mas eu lembro muito disso. Eu vou repetir o que a Adriano falou, né? Coisa ele defendeu muito as agências independentes, né? Nesse sentido. Mas eu acho que eu brinco, eu sempre sou o otimista da mesa, né? E até de Covid, viu, pessoal? Estou de Covid, coisa mais vintage do mundo, estou de Covid. Diagnosticado, agora estou em casa daqui de Covid. Mas eu vi o festival numa potência tão grande, de tanto agência independente como agência grande também ganhando prêmio, como rede, como participação de todo mundo, né? Eu fico feliz se mais gente puder ir, tá? Não é barato o programa, mas se mais gente puder ir. Então, a palestra era focada em valorizar os independentes, mas também assisti outras palestras de rede que mostravam também a força, coisas diferentes que eles conseguiram fazer. Então, é sempre bom um contraponto aí. Eu achei legal uma frase assim que ele falou, mais ou menos aqui traduzindo, né? Que o futuro será das empresas que forem pequenas no ego e grandes na alma. E isso eu achei muito bacana, né? A gente ouviu, acho que o Américo está falando uma coisa que é verdade, porque às vezes é difícil até dividir aqui os conteúdos, mas a gente ouviu muito nesse festival essa questão do risco, da criatividade ser como um investimento, como qualquer investimento, quanto mais você arrisca, mais você pode ter retorno, né? Então, quando ele fala isso, né, do pequenas no ego e grandes na alma, é muito isso do humano, né, de você conseguir se conectar, e a gente ouviu isso em outras palestras também, com vários pequenos nichos, né? Eu acho que é essa conexão que a gente tem que buscar. E no Brasil, nós temos muitas independentes, né? A GUT e a Galeria se destacando. Né? Muitas independentes se destacando, assim. A gente assistiu esse case do Mercado Livre com a GUT, sensacional. Né? Marca importante. E muito bom, muito bom. Eu acho que, assim, comentando muito rapidamente também sobre uma coisa que foi, acho que, fora do conteúdo, não é fora, né? Mas não foi tão em linha com todo o conteúdo, foi quando a gente foi assistir Serena Williams, né? Porque é sempre muito legal a gente ter esse impacto, né? De ver uma grande estrela, né? Do tênis, né? Então, o que ela veio falar aqui, né? Então, assim, sai um pouco desse contexto de AI e tudo, mas acho que ela falou aqui, acho que só para trazer esse dado, que eu acho que é muito bacana, que ela fala, né, que da disparidade de financiamento. Eles foram lá anunciar que a Serena Williams vai fazer parte da Cumen como uma mentora, né, de direcionamento dos investimentos. E assim, ela fala que apenas 2% do capital de risco vai para as mulheres empreendedoras, né, de tudo que eles veem no mercado. E apesar de que os negócios dessas mulheres empreendedoras geram 35 mais retorno e 6 vezes mais emprego comparado a empreendedores, né, homens ou mistos que sejam. Mas, assim, acho que é interessante trazer esse dado aqui. Não sei se a gente quer falar muito sobre
alguma coisa a mais dessa palestra, né? Mas eu achei interessante esse dado aqui, só para lembrar dessa palestra que a gente foi também, né? De tentar fechar um pouco dessa lacuna de gênero, né? Que eles trouxeram no festival também. Eu acho que esse é um assunto que a gente pode até passar batida, até se você passar os olhos na nossa audiência aí, praticamente todo mundo é mulher. Então, essa coisa da mulher se preparar mais, né, tentar se instrumentalizar para conseguir dar conta do que elas se propõem a dar conta, é uma coisa que todo mundo aqui entende. Essa a gente pode passar, porque isso é um dado dessa conversa nossa aqui. Exato. Aí eu queria lembrar um pouquinho da palestra da Microsoft. Acho que eu fiquei bem marcada também com essa palestra, porque também falou muito da questão de toda essa parte da sua. Como é que fala isso? Da privacidade, né? Mas da sua privacidade geral, né? E é muito engraçado. Eles mostraram lá, bom, esse foi AI e criatividade, né? Foi o Mustafa Suleyman, que é CEO da Microsoft AI e cofundador da DeepMind e Reflection. E eu acho que assim, foi muito engraçado, né? Eu não sei, para mim, o vídeo que ele passou do Safari, né? Eu tô louca ou não? Foi do que ele fala que existe eles, né? Têm uma privacidade que outros não têm. Então, a campanha que ele mostrou lá eram aquelas câmeras de surveillance, né? Saindo voando, indo atrás do que você Esse está foi do Apple. navegando. É É Apple, a palestra essa da é Apple. Apple. Ah, essa foi Apple? É. Gente, Ele falou do esse eu concorrente achava. direto. É verdade. Não, era o concorrente da Microsoft. Agora, essa da Apple, acho que voltando um pouquinho, eu fiquei bem assim, achei bem agressiva, né? É uma coisa meio Coca-Cola Pepsi, né? Achei bem agressiva essa campanha que eles fizeram, assim, então, é do Safari mesmo, por isso eu falei isso, por isso que eu falei, ué, eu tô louca, gente, que era do Safari. Mas acho que em comparação com a Microsoft, né? A Microsoft falou da parte de ferramentas de inteligência artificial que eles têm, né, de transformar as indústrias e a vida digital de forma profunda, né? Mas eu acho assim interessante que eu achei também engraçado ele falar essa história da alucinação do AI, que pode ajudar na criatividade humana, tipo, como se fosse as nossas criações antigas, né, o WD, né, que foi criado para uma outra coisa, mas que de repente sai uma ideia completamente inovadora para um outro propósito que você não imaginava, né? Não sei se vocês têm algum comentário específico desse também. Eu tenho uma sugestão que acho que agora a gente pegar mais geral, né? Assim, as coisas mais importantes que todo Teve mundo está muita falando. coisa que a gente viu. No, Eu gosto então, muito da que marcou, assim, eu e a Adriana, eu acho que lembro muito também da que fala sobre métrica, né? As palestras da UARC foram muito tá ótimo. relevantes, já eram na rotonda a maioria, né? Eles não eram o mainstream, não eram os principais palestrantes, mas sempre tinha um painel da UARC lá, e a gente assistiu um que dizia como... O vou deixar McDonald's, né? a Adriana começar, que ela fala melhor do que eu, depois passar para mim. Na verdade, eles formularam uma estratégia que é a primeira vez que eu vejo dessa forma, que é falar de uma estratégia de lots of littles. Então, porque a gente tem uma fragmentação do canal, uma fragmentação da atenção, uma fragmentação da audiência, e que então eles já conseguem observar como eficaz e muito usado já com bastante sucesso por algumas marcas, em que você também fragmenta o seu material. E aí a inteligência artificial te ajuda bastante, porque a partir da sua ideia, a adaptação do conteúdo, né, de um KV ou de uma ideia original, em vários formatos para você alcançar a maior quantidade de gente, maior quantidade de pequenos grupos possível. Por isso que eles chamam essa estratégia de lots of littles.
E eu acho que essa, para mim, como estrategista, é a melhor, os melhores insights novos. Assim, é a avaliação de que pequenos formatos já te ajudam naquilo que você precisa fazer, então eles mostram assim 2, 3 segundos conseguindo ajudar na difusão e na retenção pela sua audiência de ativos da sua marca, se não da mensagem central, né? Mas pelo menos isso da familiaridade ou com a marca em si, ou com aspectos da sua marca. Mas e aí, quando você olha, o que eles estão dizendo, né? Eles estão falando, olha, se você tem uma boa compreensão, um bom domínio, um bom desenho da sua plataforma de marca, o que a compõe, aonde que ela, como que ela apresenta a sua oferta, quem você é, né? Qual que é a sua proposição? Você pode espalhar a mensagem, você pode usar nichos sempre adaptados, né? Não é uma mensagem. Eu estava relendo aqui alguns materiais, e aí ele fala assim, não é aquele conjunto de mala, que é sempre a mesma coisa em formatos diferentes, mas você consegue, no espírito e em alguns elementos da sua plataforma de marca, levar a sua mensagem de forma fragmentada para fragmentos também de audiência, nichos de audiência, mas de maneira que, ao final, as pessoas conseguem juntar esse tanto de pecinha num quebra-cabeça que faça sentido e que se parece com a sua intenção original. Então, essas são as duas coisas que mais ficaram. Você tem essa estratégia de lots of littles, mas você tem também a estratégia de entender, compreender e ter coerência e consistência na sua plataforma de marca. E não ficar mudando o tempo todo. Então, parece que é uma incoerência, mas não é, porque você tem sinergia, né? E porque você atualiza os seus criativos dentro da sua proposta original. Não é uma coisa completamente diferente, é um desdobramento coerente, consistente e rico de uma ideia original central, ou de um conjunto de valores, ideias, né? Enfim, de uma plataforma de marca original. Então, todo mundo que trabalha com marca precisa voltar para a plataforma e entender o que é o coração dela, para que você possa distribuir esse material nos veículos, nas redes, através de creators, através, enfim, dos diversos formatos que você tem, mas que te ajude a entregar essa sua ideia central. E aí, de novo, volta para a Apple como sendo um ótimo exemplo, porque a Apple não mudou de logo, ela mexeu na cor do logo, mas ela é a maçã desde sempre. Essa interseção da arte com a tecnologia sempre foi uma proposta, é uma proposta do Steve Jobs. O que o cara falou são coisas que o Steve Jobs falava já antes da Apple ser o que era, já na sua origem, enfim. Então, acho que essas são... para mim, o que fica de Cannes neste momento é que o consenso da indústria, ou as melhores práticas, se não é o consenso, o pessoal que avalia impacto e que estuda e que vê o que tem de melhor por aí, está entendendo que a marca é importante, mas que a comunicação da marca pode acontecer de forma fragmentada, de forma dirigida e nichada, desde que ao final você ajude a pessoa, o consumidor, a pessoa que você quer falar, montar uma ideia de ponto. E nas apresentações da Via Mídia eu coloquei essa tela aqui, né, que são assim, impactos de até 2 segundos em 5 plataformas diferentes aumentam exponencialmente o resultado, né? Então, eu peguei até as fotos que eu tirei da tela e coloquei na apresentação. Isso é muito prático, isso é uma resposta ao que os clientes falam, ninguém dá mais atenção a nada, ninguém lê nada, ninguém fala nada. E, ao mesmo tempo, é uma orientação um pouco para a nossa criação, né? Até numa outra palestra sobre influencers, inclusive com o Unilever falando e tudo, foi dito que precisava que a marca aparecesse no começo do conteúdo do influencer, não ficasse escondido até o final. Então, gente, assim, ficou muito claro. Isso quando a gente consegue transformar o investimento que nós fizemos em Cannes em dinheiro, é quando a gente consegue trazer isso para nossas empresas e aplicar no dia a dia. É tentar até vender, orientar o cliente a anunciar em mais plataformas, fazer mais coisas simultaneamente, e na parte criativa tentar com que a marca ou a pessoa reconheça o produto ou a marca logo no começo do que você está veiculando, nos 2, 3 segundos iniciais. E eu acho que um desses gráficos que a gente viu, já não vou saber em qual palestra, falava muito da consistência.
né? Ele falava muito de você ser rápido, consistente, que você não podia ser inconsistente, e ele mostrava números de que o quanto isso trazia mais resultado. E aí e veio depois muito da palestra da Procter Gamble, inclusive, que ele falava sobre a mesma marca, falando a mesma coisa, anos a fio, de forma diferente. Ele pegou comerciais de 30 anos atrás, com a mesma promessa que ele tem hoje em dia, muda formato, mas a promessa é a mesma, né? Exatamente isso. Desculpa, Mari. Não, não, imagina, mas acho que a consistência não só na mensagem, mas na publicação das peças, né? Acho que isso eles mostravam também muito, com números muito claros, de que depois de um certo tempo cai, né? Mas no começo você tem que ter consistência, ser rápido. E depois de algum tempo aquilo, né, você tem que já trocar e ir para outra, fazer o que o Lots of Littles, né? Você tem que sempre estar com algo inovador para essa curva voltar para o começo de novo, né? E outro caso que foi apresentado também pelo ARC é o crescimento do YouTube no retorno do investimento, né? E nas mídias de vídeo digital em relação à TV. A TV ficou um pouco para trás, mas como a TV adiciona ainda credibilidade à marca, né? Então, tem uma outra pesquisa que mostra que as pessoas acreditam muito mais do que aparece na TV, do que aparece em outras mídias. Então, a TV passa a ter uma qualidade, um atributo qualitativo. Quando você consegue veicular na televisão, você consegue agregar confiança às marcas. Dá para ver isoladamente, né? Não dá para ver isoladamente esses números. Você tem que ver como um todo, né? Ele também acho que isso ficou bem claro dos multi-channels, né? Quando eles falam do Lots of Littles também, acho que um pouco isso, né? Você tem que estar em todos os canais que você puder, né? Porque é tudo ao mesmo tempo e você não tem como ver um dado isolado e falar, não, eu vou colocar tudo aqui porque é o melhor, né? Você tem que fazer uma variação mesmo. Alguma coisa mais de conteúdo que vocês gostariam de colocar? Porque a gente está aqui já no nosso momento de perguntas e respostas, e a gente não falou muito ainda das ações e o que ficou para a gente de Cannes, mas queria convidar, enquanto a gente fala um pouquinho mais, convidar para quem tiver pergunta, poder fazer pelo chat. Enquanto isso, acho que a gente fala um pouquinho aqui de como é que foram as ações lá fora, se teve alguma que marcou vocês mais, né, para falar rapidinho. Ai, Mari, eu achei tudo muito instagramável. Eu Eu também. gostei muito. Tudo é muito feito para você repercutir e compartilhar. Eu gostei muito do que Pinterest fez, porque eu acho que eles conseguiram fazer a experiência do Pinterest virar um evento, uma experiência que é basicamente digital, né, que é o site, virar uma coisa atômica, né, uma coisa presencial, e eu gostei demais. Enfim, eu acho sempre muito, muito impactante como que a indústria acredita nas ferramentas da própria indústria, né? Então, essa coisa de você usar bem o dado, a informação, saber segmentar, saber valorizar o que é a interação de você estar com as pessoas ali, usar as pessoas como replicadoras do seu conteúdo, né, a partir da interação com elas, e também como que os creators entraram no ecossistema de forma indelével. Embora tenha ainda, os creators estão enfrentando os mesmos dilemas da gente, né? Eu estava até relendo aqui um dos números e que a avaliação da efetividade de creators, 40% pode ser enquadrado como desperdício, foi até na palestra da Unilever lá. Então, também não existe uma bala de prata, assim, uma coisa mágica que você resolve o seu problema garantidamente. É sempre um contexto, é sempre uma avaliação do que a gente tem frente às demais opções, né? Sempre essa coisa de você entender risco, né? Sempre uma avaliação de risco, entendendo que
ser morno e irrelevante também é um risco, né? Se você é seguro demais, se aquilo que você faz não tem o condão de provocar a emoção das pessoas, também você está jogando dinheiro fora, né? Eu acho que essa também é uma mensagem muito importante que a gente... Porque às vezes a ideia original vai passando por tantas mãos e aí as pessoas vão sempre diminuindo um pouquinho o frescor e a capacidade da ideia provocar as pessoas, a emoção das pessoas, e no final o que você tem é uma coisa tão morna que ela arrisca ser ignorada solenemente, né? Então, tanto o risco de você ser agressivo demais na criatividade é contraposto também com o risco de você ser agressivo de menos, e aí você está simplesmente desperdiçando seu dinheiro. As ativações tiveram coisa interessante, que para quem trabalha com promo, trabalha com essa área, que teve muito... O brinde tem um poder incrível, né? O brinde tem um poder incrível, filas para pegar o boné, para pegar a sacola e tal, mas tinha muita coisa maker, quer dizer, você podia customizar o seu boné, então tinha uma fila para você fazer o boné do jeito que você queria do YouTube. No Pinterest também. Chega lá no TikTok, você tinha que fazer a sua sacola com trança, com ferrinho de passar e tal, para as pessoas interagirem, deve ser um pouco maker. Isso foi muito legal. Outra coisa Você não sai com um brinde igual a todos, né? Cada um tem o seu customizado. Isso que é customizado, legal. Né? Customizado, exatamente. Outra coisa que eu vi foi qualidade visual, né? Investem muito no visual, né? Como o Mari falou no Instagram, mas também tudo é bonito para entrar, com controle, com organização, tecnologia para o controle de entrada, não é qualquer controle, tinha lá computador, leitura de QR Code, seu convite lá digital anteriormente preenchido. E aí uma coisa que é uma oportunidade para o Brasil, né? Altíssimo padrão de atendimento. Eu e Mari tivemos a oportunidade de ir para a festa de encerramento, que é uma aula de marketing. A própria festa de encerramento é uma aula de marketing, com organização, com tipo de sinalização, fila também, fila para tudo, mas com bebida por todos os lados, para não ter concentração. Só fila para entrar, só fila para entrar. Lá dentro foi vinho. É isso, Aí bebida para todos os lados, para não ter fila, tinha bebida em todas as paredes, todos os lados, para não ter concentração de pessoas. Mas o Brasil tem oportunidade, porque apesar da alta qualidade de atendimento em tudo, nessas ativações, falta simpatia. E a gente pode melhorar a nossa qualidade de atendimento e oferecer simpatia. Isso é um diferencial competitivo que o Brasil pode ter para grandes eventos, e já tem, né? Só cada vez mais cuidar da qualidade. Sem dúvida. E para 2026, assim, o que fica de recado para quem está aqui? Eu diria assim, primeira coisa, como o Adri falou, primeira coisa que o Américo falou, economizem... Juntem dinheiro. Juntem dinheiro, porque vale muito a pena. A Adri falou de planejamento. Eu, assim, como a ABAP, acho que é bom comentar, né, que a ABAP fez 2 ações lá. Ela fez um café da manhã para pessoas do mercado, para agências, para veículos. Eu acho que foi muito bacana na quarta-feira de manhã. E a gente também patrocinou um trio elétrico, que foi o que acabou com a nossa energia já no primeiro dia, que teve um trio elétrico, né, em homenagem ao Washington Oliveto, né, que o W Brasil tocou várias vezes. Foi o Jairzinho e Baixa Augusta que cantaram, a ABAP patrocinou, assim como várias agências do mercado, e eu acho que foi super animado. O Brasil, assim, teve o seu momento ali de festa e tudo mais, e eu acho que, assim, se você não planeja, é o que a gente falou antes, se você não planeja com antecedência, e eu acho que a Adri, por já ter ido ao festival, nos ajudou muito nisso, no planejamento, além dela ter essa característica, já como vocês já podem ter percebido, né? Mas ela nos ajudou muito já deu 1 hora antes, a gente precisa ir para a fila. E assim a gente foi indo, né? Conseguir. Se você... Tem um outro conselho importante. Não fique triste, né? Você vai perder coisas, vai deixar de fazer coisas. Você tem que escolher o que você vai deixar de fazer. Ser seletivo. Agora, o primeiro conselho que eu daria é, assim, eu acho que é uma viagem de cerca de 10 mil euros, para todo mundo pensar aí, entre aéreo, porque 5 mil é a inscrição, uns 2 mil euros mais ou menos a hospedagem. Tem ainda a passagem, que é 1.000 e poucos euros. É uma viagem de mais ou menos 10 mil euros, com referência. Agora, eu diria que fiquem em Cannes. Tem que olhar a hospedagem com antecedência, né? Tem que olhar a hospedagem com antecedência, porque a Fernanda ficou fora de Cannes e ela não conseguia nem Uber, né? Falta Uber na cidade, falta táxi, dada a quantidade de pessoas. Então, a quantidade de pessoas é tão grande. Na França, né, gente? A França não é Estados Unidos, né? Interior da França.
Os caras não estão nem aí se tem demanda, se ele não quer trabalhar, ele não trabalha, ponto final. Então, não É, tem. Mas eu cheguei no aeroporto também de madrugada e uma certa dificuldade de pegar também transporte, tudo lotado, os restaurantes lotados, tudo lotado. Então, tentem ficar em Cannes, isso é fundamental e, se possível, vá a pé, porque se precisar de algum meio de transporte é complexo, entendeu? E recomendo chegar domingo com antecedência, não deixar É, porque tivemos muitas pessoas com problemas de voo e tudo mais, e ficou complicado chegar lá. A logística é o interior, né? A logística lá não é maravilhosa, então. outra coisa, não dá para fazer turismo enquanto tem um evento, né? Eu queria ir em Mônaco, não conheço Mônaco, não dá para isso. Ou você faz uma coisa ou outra, tem tanta coisa acontecendo, então você precisa chegar antes um pouquinho, sair depois, né? Chegar no sábado, faz um pouquinho de turismo com essa cidade, sai depois para fazer Mônaco, o que tem ao redor. A Adriana depois esticou por lá, vale muito a pena. Eu cheguei domingo de madrugada, já no outro dia tinha que acordar, cedinho para ir, para pegar a credencial, e no sábado ir embora meio-dia, 2 horas. Então foi curto. Vale a pena ir um pouquinho antes, voltar um pouquinho depois. Pessoal, alguma pergunta? Eu não vi nenhuma pergunta aqui, então eu acho que estávamos mais com o pessoal ouvinte mesmo. Agradeço aqui a presença de todos, agradeço muitíssimo a Adri e a Américo, não só por esse webinar, mas, poxa, por terem sido super companhias aí. A gente acho que conseguiu fazer bastante coisa por lá. E para o próximo ano, espero estar aqui com vocês de novo. Se Deus quiser, se Deus quiser. Pessoal, obrigada pela Gente, participação. obrigado. Tchau, gente. Bom Tudo de revê-los. Tchau, bom pessoal. e bom dia aí para vocês.